Durante os momentos finais da Segunda Guerra Mundial, uma palavra aterrorizava as forças aliadas no Pacífico: kamikaze. Jovens japoneses em aviões carregados de explosivos mergulhavam deliberadamente contra navios inimigos, prontos para morrer pelo seu imperador, pela sua pátria, agora já fragmentada. Mas quem eram esses pilotos? Por que faziam isso? Mais importante, foi escolha ou obrigação? Hoje você vai entender a verdadeira história dos kamikaze. Porque essa estratégia foi adotada por um império à beira do colapso. Kamikaze significa vento divino, mas esse nome não surgiu na Segunda Guerra. Em 1274 e 1281, tufões destruíram duas tentativas da invasão do Império Mongol, no qual o Japão acreditou ter sido salvo pelos deuses. Então o termo vento divino, o kamikaze, voltaria 600 anos depois, agora com uma arma para o Império desesperado. Nos anos finais da Segunda Guerra Mundial, entre 1944 e 1945, o Japão estava perdendo território, força militar e moral. Após batalhas sangrentas como Saipan e Iwo Jima, ficou claro que a maré da guerra havia virado. Então surgiu o vice-almirante Takiro Onishi, conhecido como o pai dos kamikazes, que surge com um pensamento: se cada piloto destruir um navio inimigo, a guerra pode ser vencida. Sem poder industrial equivalente ao dos Estados Unidos e das forças aliadas e com recurso cada vez mais escasso, o alto comandante japonês aceitou essa estratégia desesperada: usar pilotos em missões suicidas para afundar navios aliados. O governo japonês prontamente, junto com a imprensa militar, promoveram uma forte propaganda, falando sobre o sacrifício kamikaze como uma demonstração de patriotismo e devoção ao imperador. Antes de entendermos por que faziam isso, temos que entender quem eram os kamikaze. A maioria deles eram jovens, entre 17 a 25 anos. Estudantes, camponeses e filhos de pescadores. Escreviam inclusive cartas de despedida, pois já sabiam que estavam indo para uma batalha na qual não planejavam retornar. Tiravam fotos sorrindo com bandeiras, mas nem todos ali estavam por vontade. Um exemplo é a carta de um piloto, que enviou para sua família: quero viver, mas vou morrer por minha pátria. Cuidem bem da minha irmã. Apesar da propaganda que falava de honra e glória, muitos foram pressionados e até mesmo obrigados a se juntar a essas forças, entre aspas, especiais, fecha aspas. Um deles chegou a dizer: o Japão não vencerá com isso, mas se for preciso morrer, morro. O que demonstra claramente a lavagem cerebral que jovens soldados sofriam na época. Em 25 de outubro de 1944, nasce oficialmente a Tokubeshi Kogetai, a unidade de ataque especial. Primeiro alvo, o porta-aviões USS St. Louis, pilotado pelo tenente Yuki Seki, de apenas 23 anos. O resultado, a explosão do depósito de munições, 143 marinheiros mortos. Na visão dos japoneses, um sucesso esplêndido. Esse foi o primeiro de milhares de ataques. Alguns dos exemplos mais famosos de ataques kamikaze são o USS Bunker Hill, no qual 2 kamikazes atingem um navio. Aconteceu em maio de 1945 e deixou 393 marinheiros americanos mortos e 264 feridos. O USS Luffy foi atacado por 22 kamikazes em 80 minutos. Aconteceu em abril de 1945. Mesmo danificado, o destroyer sobreviveu e ganhou o apelido "o navio que não morria". Com isso tudo dito, ao final da guerra, mais de 3.800 pilotos kamikaze ceifaram suas próprias vidas. 34 navios aliados foram afundados e mais de 4.900 marinheiros americanos foram mortos. Os kamikaze não venceram a guerra, mas por quase um ano eles semearam medo, atrasaram operações e desestabilizaram o inimigo emocionalmente. Imagine estar a bordo de um navio, cercado por céu azul e silêncio, até que em segundos o alarme toca.
e você vê um avião se lançando como uma flecha em direção a você. Como se defender de alguém que não teme a morte? Apesar de parecerem gestos desesperados, os kamikazes tiveram um impacto considerável operacional. Durante a Batalha de Okinawa, que foi de abril a junho de 1945, foram registrados mais de 1.500 ataques kamikaze. O general americano Douglas MacArthur chegou a afirmar que ataques tinham um efeito psicológico, entre aspas, mais devastador que as bombas, fecha aspas. Alguns dos efeitos imediatos incluíam, mas não eram limitados a redirecionamento de recursos, no qual navios de apoio eram desviados para proteger portas-aviões, retardamento de desembarques de anfíbios em alguma das ilhas estratégicas, e a erosão da moral da tripulação, na qual era forçada a ficar em alerta constante por às vezes dias seguidos. Porém, no caso, os Estados Unidos preparou algumas táticas de defesa para lidar com essa ameaça aérea. Para lidar com a nova ameaça, os aliados se adaptaram rapidamente, criando um novo paradigma de guerra naval aérea. Patrulhas permanentes de caça ficavam constantemente sobrevoando a frota, na qual o objetivo era interceptar os kamikaze antes que se aproximassem dos navios. Os navios foram equipados com radares de rastreamento aéreo, capazes de detectar aeronaves a mais de 100 km, na qual essa detecção precoce permitia acionar sirenes e preparar armas antiaéreas com segundos cruciais de antecedência. A criação de novos navios piquete, no qual eram navios pequenos como destroyers que eram posicionados à frente da frota principal para absorver o primeiro impacto, um papel praticamente suicida, dessa vez do lado americano. Fire disciplines e treinamento improvisado. Baterias de 40mm e 20mm disparavam em rajadas contínuas, como treinamento militar, mas também funcionando assim como forma eficaz de destruição dos aviões antes que se aproximassem. Os ataques kamikaze não tinham precisão cirúrgica. Eles não destruíam navios de guerra em massa, mas criavam desgaste psicológico e logístico, visto que para cada kamikaze abatido era gasto munição, desgaste de canhão e a fadiga da tripulação aumentava. Em Okinawa, 20% das perdas navais americanas foram causadas por kamikaze. No entanto, por trás das cortinas, a eficiência não era sustentável. Visto que o Japão já não tinha pilotos experientes, as aeronaves eram mal mantidas, improvisadas ou obsoletas, e muitos kamikaze falhavam em atingir o alvo por falta de treinamento ou por serem abatidos prematuramente. Alguns líderes japoneses, como o vice-almirante Takiro Onishi, como já dito, o pai dos kamikaze, acreditavam que 10.000 ataques suicidas poderiam virar a maré da guerra. Mas após a rendição do Japão em 1945, o pai dos kamikaze cometeu o seppuku, também conhecido como ritual suicida, e deixou uma nota dizendo, abre aspas, peço perdão às almas dos 4.000 jovens que morreram por mim. Rezo para que o Japão nunca mais cometa um erro como esse. No final, o kamikaze não era sobre vencer, era sobre morrer com honra, quando a derrota já era visto como inevitável. E para os que enfrentam isso, a ameaça não era destruição física, mas a certeza de que, no dia seguinte, outro jovem viria do céu, para morrer matando. When the war has been won, the women in the army will march shoulder to shoulder with the men in the great victory parades that will celebrate the return of peace to the world.